filósofo recentemente falecido, adverte que a grande revolução do nosso tempo é a da incerteza. Ou seja, o que mais marca o dia de hoje é o fato de que não temos mais, ao contrário do passado, certeza de alguma coisa. O que é um casamento feliz e infeliz? O que é uma boa carreira? Nossas avós tinham certeza. É um concurso no Banco do Brasil ou na Petrobras, é um título, um anel no dedo, um canudo, casar a mulher virgem de branco, o homem trabalhar e a mulher ficar em casa cuidando dos filhos. A maioria das avós pensava assim e tinha certeza disso. Nós não temos mais certeza disso. Não temos certeza se a revolução sexual trouxe paz para as pessoas. Não temos certeza se casar virgem ou já tendo feito qualquer test drive melhora ou piora a relação. As pessoas mais do que nunca se experimentam antes do casamento e mais do que nunca se separam. Ou seja, não temos mais certeza das coisas. E essa incerteza tem a ver com um dos dados da nossa cultura contemporânea, analisada por dezenas de autores, especialmente Zygmunt Bauman, que fala na ascensão do simulacro. Ou seja, ao contrário do passado, onde enfatizávamos a coisa em si, nós enfatizamos a representação dela. Num livro sobre o pós-modernismo, Jair Ferreira dos Santos diz, no início do livro, assim: uma mãe leva uma criança num carrinho, uma amiga elogia, que lindo seu filho. Ela diz, não, você precisa ver a foto dele em cores. Ou seja, a representação é mais importante do que tudo. A tela do computador e da televisão passou a substituir o real. Ou seja, temos uma geração que passa mais tempo conversando digitalmente ou virtualmente do que conversando ao vivo. Temos uma geração inteira que conhece mais imagens do que conhece o mundo não das imagens. Temos uma geração que, dentro do seu desejo, estabelece uma vida afetiva ou sexual a partir do computador. O computador substitui essa imagem do real. Nós vivemos um mundo de corantes, de anilinas, de estimulantes artificiais. Vivemos um mundo em que usamos diversas drogas lícitas, como o café, para poder nos manter acordados. Usamos um mundo em que as pílulas garantem felicidade, ou garantem erotismo imediato, ou garantem relaxamento e sono. A química nos torna pessoas que podemos ir ao supermercado e comprar exatamente a gelatina ou a fruta que se pareçam mais vermelhas, porque exatamente é a que tem mais corante. Se a gelatina não parecer muito vermelha, não é boa, parece artificial. A bem vermelha é a mais deliciosa de todas. Ou seja, nós queremos exatamente o simulacro. Quanto mais o simulacro aparecer, mais nós exigimos que ele se redobre. Tudo isso tem a ver com uma consciência atual de que nós somos a última geração. É o exterminismo ecológico. Todos vocês aqui não são otimistas sobre o futuro. Nenhum de nós acha que nossos filhos e netos viverão num mundo melhor, com menos trânsito, com mais chance de emprego ou com mais tranquilidade. Todos acham que a cada década tudo isso piora. A economia está pior, o trânsito piora e as chances de emprego são ainda menores. Nenhum de nós é muito otimista sobre o futuro. O Bernardo, gaúcho de Capão da Canoa, comentou que talvez a internet divida a história em antes e depois dela. E a Silmar, aqui de São Paulo mesmo, aponta que com a virtualização da vida que você citou, os jovens deixaram de sair nas ruas e lutar pelas suas metas e pergunta: como isso influencia a sociedade de hoje? Acho que a questão da virtualização pode ser vista de duas maneiras. As pessoas que dizem sempre que nós hoje temos uma ruptura total com o passado. As pessoas que dizem com frequência que nós somos totalmente diferentes. E há escolas como a weberiana que tentam ver, ou a fenomenológica, que tentam ver mais continuidade. Vou dar exemplos para ser concreto. Para Weber, o homem até o século XIX rezava para que o seu dia fosse benéfico. E rezando ele garantia segurança para sair de casa. O homem do século XIX para o XX não reza mais, mas lê o jornal antes de sair de casa. E o jornal vai garantir, de maneira mágica também, que tendo aquelas informações dadas pela televisão, em noticiários matinais ou pelo jornal, ele possa enfrentar o dia muito bem. Ele continua fazendo um gesto mágico antes de sair. Quem defende essa continuidade, defende exatamente essa escola, por exemplo, da fenomenologia, que vê que há muita proximidade entre um monge da Idade Média que passa o dia no scriptorium iluminando um manuscrito e um jovem que passa o dia na internet com o seu paintbrush ou com o seu pendrive fazendo alguma coisa, não haveria diferença. E outros que veem uma relação
totalmente distinta. Para um marxista clássico, ele estabelece exatamente que isto é fruto das nossas relações econômicas. Elas são muito mais dinâmicas, elas são muito mais rápidas, elas são muito mais mutáveis. Um homem que dormisse em 1100 e acordasse em 1300, veria poucas transformações na sociedade europeia. Um homem que dormisse em 1900 e acordasse no ano 2000, veria transformações em 100 anos muito mais profundas do que no passado. E isto é que produz, na visão marxista, a nosso comportamento é derivado da transformação econômica também, produz esse dinamismo. Então, eu ainda não tenho uma resposta se uma realidade virtual é que esvaziou os jovens. E não tenho certeza de que os jovens estejam esvaziados. Eu acho que há várias transformações em vários aspectos e não podemos ver apenas de forma negativa. Ver de forma negativa, em geral, um discurso dos velhos. Em geral, o discurso de quem envelheceu e diz: no meu tempo tudo era melhor. Eu tenho medo dos discursos que os jovens são alienados. Aqueles que eu encontro têm uma consciência muito clara das coisas, leem muito mais do que eu lia, numa velocidade, numa quantidade muito maior. Ah, mas eles não leram Proust. E aí? Eles não leram Proust e vão chegar a outro ponto. Eles vão ler outra coisa. E vão ter outras percepções e eu vou ter outras. E o bom do mundo é esta variedade. O problema é que é o eu julgando. O eu é a obsessão da nossa sociedade. Nós só pensamos no eu. Eu chego a sugerir a vocês que façam a experiência de chegar a casa e dizer isso. Exatamente, eu estou cansado, o que vocês vão ouvir? Eu também. E eu não perguntei. Veja, eu quero falar de mim. Eu vi, nossa, mas eu acordei às 5h10, fui para Campinas, voltei, dei palestra EPFL, mas e eu que acordei às 4h? Eu digo, eu tenho dor de cabeça, eu tenho um tumor. Ou seja, é uma concorrência permanente, porque nós vivemos uma sociedade do eu. Nós só queremos ouvir falar de nós e achamos que nós somos o modelo do mundo. Quem é mais gordo do que eu é preguiçoso, quem é mais magro é anoréxico. Quem tem mais dinheiro é metido, quem tem menos não se esforça, é preguiçoso, né? Quem lê mais do que eu é obsessivo, quem lê menos é analfabeto. Ou seja, eu estabeleço o eu como a meta. O eu como a meta. E saibam que isso é a norma universal. Desde o século XVIII, a Revolução Industrial Inglesa introduziu no nosso mundo uma novidade. Prometeu é a figura mitológica que deu fogo aos homens, o titã que civilizou a humanidade. Prometeu deu fogo e foi punido, amarrado ao Cáucaso para ter seu fígado devorado diariamente. Mas a era prometaica, a era de Prometeu, eu posso tudo, eu posso dar fogo, eu posso contrariar os deuses, era da Revolução Industrial. Eu posso fazer tudo. Eu não me conformo mais com as coisas que não podem ser feitas. Eu posso destruir um rio e eu posso salvá-lo. Eu posso poluir e despoluir. Eu posso criar, não aceito mais doenças. Ao contrário da posição relativamente conformista do passado, por exemplo, na Idade Média, que olhavam para as pestes como enviadas por Deus, inevitáveis, nós não aceitamos doenças. Não aceitamos a morte de uma criança. Consideramos que se alguém morre, é por imperícia médica. Ou seja, queremos saber a explicação. Queremos uma segunda opinião. Não aceitamos que não haja vacina para algo. Não aceitamos que não haja solução para algo. Esta é a era de Prometeu que nós vivemos. Todas as artes e conhecimentos que os homens possuem são devidos a Prometeu. Inventei para eles a mais bela ciência, a dos números. Formei o sistema do alfabeto e fixei a memória, a mãe das ciências, a alma da vida. Quando atacados por qualquer enfermidade, nenhum socorro para eles havia. Hoje, graças às salutares composições que lhes ensinei, todos os males são curáveis. Ninguém mais, senão eu, inventou esses navios que singram os mares, veículos alados dos marinheiros. Vês aqui aquele que deu fogo aos mortais, Prometeu. Achamos que tudo pode ser resolvido. É a era das grandes utopias, a direita e a esquerda, que constituem um mundo novo. Às vezes, como diz o Huxley, um admirável mundo novo. Ou seja, um mundo marcado por uma desigualdade estrutural. Às vezes, um mundo, como pensa o Orwell, o mundo de 84, marcado apenas pela extrema vigilância de um Estado onipresente. Mas nós podemos fazer qualquer futuro. Não aceitamos mais as coisas como elas são. Podemos mudar. E entre as coisas que podemos mudar está o envelhecimento. Você disse de uma época, de uma era em que se via sob a égide da tradição, em que o tempo passava devagar, e depois, por uma série de questões históricas, isso se reverteu.
o valor da juventude, a queda da tradição, tudo isso aconteceu e derrubou uma série de mitos. Isso foi necessariamente ruim? Eu responderia não. As transformações são boas e ruins. Por exemplo, é melhor ser jovem hoje do que em 1970. Por quê? Hoje não está a polícia cortando à força o cabelo dos jovens na porta de faculdades. Isso acontecia. A polícia pegava jovens na rua e cortava o cabelo à força, esses cabeludos hippies. Ou seja, hoje isso não acontece mais. A questão dos direitos típicos da década de 60, especialmente de 3 grupos, mulheres, negros e gays, deram saltos extraordinários. Tudo isso eu vejo como uma mudança positiva. Agora, ao lado disso, somos mais estressados. Ao lado disso, somos muito menos densos nas relações, porque elas são muito mais passageiras. Tudo isso faz parte de um homem diferente.